Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Hoje, sábado, 14 horas, o momento da nossa live. Hoje nós vamos bater um papo com o autor deste livro aqui, o André, tá? André Reike, né? E vai ser um bate-papo muito legal, professor de história, vou deixar ele se apresentar. Tem muito conteúdo aqui para a gente poder trocar informações, né? Olá, André, tudo bom? Tudo bom, Daniel? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite, acatado o nosso pleito. Grande honra e privilégio que a gente tem hoje. Um cara assim com tanto conteúdo quanto você tem. Né? Eu tô dando um nó aqui com esse teu livro já. Então, esse livro aqui é muito legal. Né? Os outros da Bíblia. André, vou deixar você se apresentar primeiro, né, para a galera que está nos assistindo aí. Aí depois a gente vai entrar num bate-papo aí, ver que o pessoal tem dúvida. Eu tenho algumas perguntas aqui que já fizeram antecipadamente. Então, vamos entrar aí. Quem é o André? Vamos lá, então. Ok. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de Ijuí. Moro em Porto Alegre, já tenho uns 20 anos. A minha formação primeira foi na área do design. Eu sou designer, né, de ofício. Fiz desenho industrial em Santa Maria, de 94 a 98. Me formei, então, bacharel em desenho industrial e desde então eu trabalhei nessa área, né, com identidade visual, marcas, embalagem, ilustração, alguma coisa também, né. Como eu sou cria de igreja, eu sou batista já desde criancinha, né, família batista, então eu sempre tive uma proximidade muito grande com o texto bíblico e com a vida cristã em geral, escola dominical e tal. Ali foi o meu chão de aprendizado teológico e bíblico em geral, né. E também meu pai, ele era pastor, embora não de ofício, né, ele trabalhava mais na área mais burocrática de uma convenção, da Convenção Batista Pioneira, né, dos alemães. E então tive muito contato desde cedo também com literatura teológica, né, meu pai tinha a biblioteca dele, então me interessava muito por isso. Sempre tive um interesse muito grande em história antiga, então desde criança esse fascínio na escola. Então o que me levou a fazer uma segunda faculdade, depois que eu morava aqui em Porto Alegre. Então eu fiz a faculdade de licenciatura em História aqui na URGS em Porto Alegre. E aí foi nessa faculdade, né, que me despertou principalmente o interesse pela história antiga. Então eu procurei focar mais na história antiga, até pelo interesse bíblico, né. Então com o tempo eu fui também publicando algumas outras coisas, né, em que eu juntava o design com a história e a teologia que eu aprendi em casa, né? Então publiquei o Atlas Bíblico Ilustrado pela editora Ragnos, em que eu fiz os mapas, fiz o texto e tal. E isso gradativamente foi ampliando um pouco mais o interesse. E aí alguns amigos meus, né, que já faziam mestrado e doutorado em teologia, aqui na Faculdade Zeste, em São Leopoldo, eles sempre me cutucavam um pouco. Cara, vem para Este, tu vai adorar, porque é bem a tua cara o ambiente e tal. E eu, vamos tentar uma dessas. Então eu resolvi ir para uma terceira área diferente, né? Já era do design, aí eu era da história, e aí acrescentei também, então, a teologia. Então eu fui fazer o mestrado em teologia com foco em história do protestantismo, né? A minha área de pesquisa é na história do protestantismo e do judaísmo no Brasil. Então, como fiz um mestrado, né, nessa área, e aí emendei agora, estou no doutorado em teologia, com também o mesmo foco de história do protestantismo do Brasil. E, paralelo a isso, vou fazendo eventualmente uma publicação, né, que saiu uma delas agora, que esse é o motivo da live hoje, é Os Outros da Bíblia, né. Então, a literatura sempre me fascinou também, né. Então, introduzindo, em termos gerais, esse sou eu, essa mescla de coisas aí. Muito legal, André. Eu tô vendo aqui seu livro, tem muita coisa interessante que eu acho que a maior parte das pessoas não sabe, né? E mesmo que eu saiba, talvez eu não tenha a mesma capacidade que você de transmitir o conhecimento, que você é especialista no assunto, né? Os judeus, né? Nós temos uma ideia que os judeus, eles olham para Abraão e observam ele como sendo o seu patriarca, né? Como sendo sua principal, a origem aí do judaísmo, né? Dos hebreus. Mas, na verdade, Abraão ele estava na Mesopotâmia, era mesopotâmico. Né? Então, ele não era judeu, ele foi pai de nações, no plural. Quer dizer, através dele, outras nações surgiram, dentre elas o judaísmo. Estaria correto isso? De certa maneira, sim. O que acontece? O Abraão é esse personagem bíblico que sai de Ur dos Caldeus. Aí nós já temos uma informação importante, né? A Mesopotâmia, a origem dele.
Então, inclusive, o próprio texto bíblico se refere a ele e aos patriarcas como os arameus errantes, né? Lá Deuteronômio fala nisso. Então, eles são esse povo arameu, que na verdade não é exatamente mesopotâmico, mas é essa parte norte ali da Mesopotâmia, já entrando para o lado de Canaã, que forma depois terra de Arã, e hoje é a Síria, né? Então, eles são esse povo que sai de um contexto que é outro do judaísmo. Tanto que as próprias narrativas bíblicas vão mostrando ele numa situação que é completamente diferente do que seria depois a lei mosaica e o comportamento exigido na lei mosaica, né? Mas, de fato, dali vão derivar muitas nações, né? Inclusive os próprios muçulmanos, hoje se dizem filhos de Abraão também, né? Uhum. Se você somar muçulmanos, judeus e cristãos, que se também dizem pela fé filhos de Abraão, poxa, você tem aí mais da metade do planeta, né? Verdade. Verdade, gente, pra caramba. E o idioma, que na época de Abraão ele falava o quê? Aramaico? Esse é um mistério, né? É um mistério. Esse é um grande mistério. É um mistério, não se sabe, né? A língua que ele falava. Inclusive, esse é um dos temas que eu estou trabalhando no meu novo livro agora, que eu estou meio que espelhando os outros. Eu estou contando a história de como os judeus vão se formando como identidade ao longo da antiguidade, né? Então, esse é um dos grandes mistérios. A gente não sabe que língua que o Abraão falava, né? E nem sequer Jacó, né? Não era, com certeza, o hebraico. O hebraico é bem mais tardio, né? Então, a língua que eles falavam a gente não sabe, né? O que significa também que o próprio texto que nós temos registrado no Gênesis sobre eles, as falas deles, já são uma tradução para o hebraico. Elas já não significam, não são mais original. Entendi. Então, se colocasse lá, pega um Moisés, vai um pouco mais à frente, e pode ser, se fosse conversar com Esdras, eles conseguiriam se comunicar? Ou teria aí um lacuna dificilmente. De novo? Seria uma lacuna mais uma vez. Não, nós temos muitas. É curioso isso, né? É curioso isso, né? Porque eu falo exatamente isso num livro que eu acabei de escrever, que eu mandei lá para a editora, está na revisão gramatical, né? É exatamente essa questão. Se você botasse numa mesa para conversar em Abraão, Moisés, Davi e Esdras, provavelmente você precisaria de um intérprete entre eles. Eles não iam falar. Entre Esdras e Davi, provavelmente. Moisés já é um mistério. A gente não sabe que língua Moisés falava. Né? A gente não sabe nem que língua ele escreveu, se é que ele escreveu o Pentateuco. Parte dele, com certeza, né? Parte dele, com certeza, mas todo ele é muito difícil dizer que foi Moisés, né? Mas então são mistérios que estão aí, a gente não sabe, não tem resposta, e eu, pessoalmente, eu acho que não vai se encontrar essas respostas, pelo menos não tão cedo. Esse berço de civilizações que a gente vê na Mesopotâmia, que abrigou os acádios, abrigou os sumérios, né, uma série de povos ali, especialmente os sumérios que desenvolveram a escrita cuneiforme, então acho que é mais fácil de analisar, eu como leigo olhando para a história, acho que o historiador ele tem mais ferramentas, né, para analisar a história a partir dos sumérios, que você tem um registro escrito, né, então tem caldeus, babilônicos, uma série de civilizações. Houve alguma influência direta ou indireta dentro do segmento judeu, hebraico, ao se mesclar com essas civilizações, que tiveram o cativeiro babilônico, o cativeiro egípcio, né? Houve alguma influência? Herdaram alguma coisa? Com certeza, muita coisa, né? Uma das questões que eu coloco no livro para explicar até como que isso acontece. Isso é uma questão que envolve a cultura, né? As culturas, elas não são dados a priori, né? Elas não são estanques, elas se tocam, elas entram em confronto, elas assimilam coisas umas das outras, né? Eu gosto de brincar que nós temos aqui, eu sou gaúcho, nós somos do sul, né? A cultura gaúcha, ela é um ajuntamento de um monte de coisa. Ela tem elementos indígenas, tem elementos turcos, tem elemento espanhol, tem de tudo que é coisa. E o judaísmo não é diferente disso, e o próprio texto bíblico não é diferente. Né? Porque a gente crê, né, num Deus que encarnou na história, ele entrou na história. Né? E mesmo Cristo viveu numa situação concreta, histórica, real, né? Cristo ele é um homem, um judeu, mas um judeu da Galileia. Isso significa muita coisa. Né? Isso é muito diferente de um judeu do sul lá da Judéia. Então ele tem um contexto específico dele também. E a própria palavra de Deus, a Bíblia, ela também foi encarnada na história. Ela é um produto também dessa história. Quer dizer, Deus usa e age dentro da história. Sim. E não como um dado extraterreno que chega sem contato e sem nenhum tipo de interferência. Né? Ele é claro que ele opera na história. Esse é um dos grandes dados a diferença do judaísmo
e do próprio cristianismo é essa crença na historicidade da presença divina no mundo, né? Não é um mito fundador lá na origem que vai se repetindo e mantendo um arquétipo. Ele crê numa invasão histórica. Então, há uma influência muito grande e permanente na história por todos esses povos que passaram. E até algumas vezes me perguntam, tá, mas e o judaísmo não influenciou essas outras culturas? Tem que pensar assim, ó, o judaísmo, neste momento, ele não existe como judaísmo. Né? Ele não existe, ele é um farelo da humanidade, dentro da humanidade. Ele é um pequeno grupo perdido lá no entrecruzamento de três grandes continentes, que você tem já culturas milenares ali, muito bem postadas. Então, eles estão muito mais sofrendo influências do que influenciando depois. Claro que depois, mais tarde, que você tem um judaísmo realmente se formando a partir do século II a.C. e depois de Cristo, aí você vai começar a ter influências mútuas, o judaísmo mesmo influenciando outros para fora, aí você vê a presença dos prosélitos, dos convertidos, essa gente toda. Mas antes ele assim, muito mais sofre do que influencia. Né? Então, ele vai encontrar culturas e vai muitas vezes assimilar alguma... Por exemplo, os judeus eles assimilaram o calendário babilônico. Né? A contagem de meses de Israel, ela é mesopotâmica. De algum lugar tem que sair. Né? Ela sai de lá. Quando você vai lendo, por exemplo, os Atos de Salomão, organizando uma administração, construindo um templo e tal, ele vai usando o quê? Ele tem um povo que acabou de sair da caverna, né? Ele não tem engenheiros, ele não tem arquitetos, ele não tem nada. Então, o que ele faz? Importa tudo. Toda a administração que você vê descrita na Bíblia, ela é tipicamente egípcia. Você pega a arquitetura do Templo de Salomão, ela é fenícia e síria. Né? E aí você vê a Bíblia mesmo dizendo, olha, ele trouxe de Irão de Tiro, que é um personagem famoso da antiguidade, trouxe de Irão de Tiro os construtores, né? Os mestres de obra e tal. E é por isso que você vê um Templo de Salomão, por exemplo, ele não tem duas divisões, uma divisão, né, com 2 espaços como o tabernáculo, ele tem 3. Ele tem um pórtico na frente. Né? E isso é típico sírio e fenício. Isso não é um dado que vem do próprio tabernáculo. E o próprio tabernáculo também não é um troço que caiu do nada. Né? O tabernáculo ele tem referências de tendas móveis e templos móveis no Egito. Né? E não é por acaso que vem a tradição do Egito, essa história. Né? Então, os dados assim, é muita coisa que vem, não é uma que outra. Né? Porque é normal isso, não tem uma razão para você dizer, olha, nós temos que ter uma estética que vai remeter a nada que exista no mundo. Não quer dizer que não há inovação, mas é que o processo cultural ele funciona assim, né? Ele é assim. Muito interessante. Essa questão, historicamente, vou aproveitar o ensejo da sua presença e até ampliar meus conhecimentos aqui. Historicamente falando, a figura do diabo, a figura diabólica, a representatividade desse lado maldoso, ele veio muito posterior, né? Porque na Babilônia, os povos, até onde eu consegui compreender, eles tinham uma visão de que os deuses podiam estar zangados com eles, então a face zangada, então eles tinham pragas, pestes, sofriam algumas calamidades, então eles faziam oferendas aos deuses para aplacar a ira, ou quando eles eram abençoados, eles acreditavam que Deus estava feliz e faziam rituais de gratidão. Mas não tinha essa figura diabólica. Em que momento dessa linha histórica que essa figura do diabo ele começa a ser moldurado historicamente? O que acontece? Nesse termo, assim, academicamente, existe um debate muito intenso sobre isso. Né? A gente não se tem uma certeza. Por quê? O que acontece? A ideia assim, de demônios, por exemplo, ela existe em vários povos da antiguidade, de figuras, só que elas têm características diferentes, eles não é sempre a mesma coisa, não é aquele demônio que a gente vê no Novo Testamento, que possui uma pessoa, ela cai, ela perde a personalidade, ela perde a consciência. Isso não é dessa maneira, funciona de maneiras diferentes. Eles acreditam em entidades que às vezes estão em locais malignos, existe essa ideia do demônio. Por exemplo, mesmo com a palavra demônio do grego, ela não é o sentido que nós temos de demônio. O daimon do grego, ele é uma espécie de espírito familiar, ele é um negócio que tem mais a ver com espírito do que com demônio exatamente. Né? Não é esse nosso conceito de uma personalidade maligna. Né? Essa personalidade maligna formada, assim como indivíduos espirituais, ela é muito típica do mundo persa.
do zoroastrismo. Ali ele é muito típico, que é bem tardio no texto bíblico, né? Assim, o pessoal diz, mas quer dizer que não tem demônio? Tem, existe, sim, no Antigo Testamento, mas é que ele não está claro no texto, ele não está muito bem definido. Então, por exemplo, você vê um caso clássico, Jó, né? O texto de Jó, ele tem lá Satanás no início do texto, mas Satanás é o quê? Né? O Satanás ali, ele é um acusador, a palavra é acusador, ele é um acusador e que inclusive está dentre os filhos de Deus lá no céu. Ele é uma figura extremamente misteriosa nesse texto, né? E que na tradição judaica ele nem sequer está associado com a serpente lá do jardim. Na tradição cristã, a serpente no jardim vai ser associada por causa do Apocalipse com Satanás. Sim, exato. Né? Ela não está firme lá. Então, e mesmo quando você vê os eventos de seres malignos no Antigo Testamento, por exemplo, o espírito atormentando Saul, cara, é muito dúbio aquilo lá. Ele está se portando mais como um esquizofrênico do que como um endemoniado. Ele não é um endemoniado ali. Ele é um esquizofrênico, ele está sofrendo e ele está sofrendo ali um tormento. Então, essas figuras de demônio no Antigo Testamento, que aparecem algumas insinuações, elas são muito dúbias. Por quê? Justamente porque todo esse ambiente cultural que eles têm, ele não tem muita clareza nisso. Existem alguns estudos que falam que os cananeus já tinham um conceito sobre demônio e tal estabelecido, mas que também é muito discutido, né? Porque não é muito claro isso nos textos que foram encontrados, né? E nesse caso, mesmo que fosse mais elaborado, é curioso que os próprios hebreus que estiveram em contato durante séculos com os cananeus e assimilaram quase tudo dos cananeus, eles não desenvolveram isso. Agora, você chega no Novo Testamento, cara, esse troço é absolutamente desenvolvido. Você chacoalha uma árvore e cai demônio. Né? Até porque eles vêm de legiões, né? Eles vêm, assim, é um negócio... Então, o que aconteceu, né? Entre Malaquias, que não menciona demônios, e Mateus, que tem uma penca, o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu eles no mundo persa, onde o conceito de demônio é extremamente elaborado. Né? Então, eles, na minha opinião, e a opinião de alguns teóricos, né, eles aprenderam essa questão de demônios lá no mundo do persa. Né? E, inclusive, quando você pensa, né, nos escritos que não estão no cânone bíblico, né, que são os escritos lá do século II a.C., os escritos escatológicos, ali vai aparecer a literatura com demônios. Ali aparece. Então, ali você já tem essas menções deles. Por quê? Porque ali eles compreendem já isso dessa maneira. Mas, mesmo assim, não é nunca uma unanimidade, é um debate, né? Você olha a questão lá no Novo Testamento, você tem os fariseus que acreditavam em todo um mundo espiritual, em uma vida depois da morte, né, em céu e inferno, que também não é claro no Antigo Testamento. Eles acreditam nisso tudo, e você tem um outro grupo que são os detentores do sacerdócio do templo, que são os saduceus, que são os sacerdotes mesmo. Eles não creem em nada disso. Eles não acreditam. Por quê? Porque eles não encontram na escritura que eles dominam, que é a Torá, o Pentateuco, eles não encontram isso lá. Então, eles simplesmente não expõem. Né? Quando eles falam que Jesus tinha parte com Belzebu, eles já tinham, então, um conceito, naquele momento histórico, de que havia uma entidade maligna com essa nomenclatura. Por isso que ele coloca Jesus lançado aquilo ali. Aí já está a coisa mais bem definida, né? Ali está bem definido. No Antigo Testamento não aparece essa palavra, né? Por exemplo. Né? O que vai aparecer, por exemplo, é o Azazel lá, que é Azazel. A figura a oferta a Azazel, que é o bode que vai para o deserto, né? Que também é uma figura mitológica da antiguidade, que é um demônio do deserto. Mas, de novo, né? Essa é uma das questões. Mesmo Lilith, que vai para o deserto, também é caracterizada como não é uma entidade. Exato, e em dados momentos ela é uma deusa também, né? Ela é uma deusa da mitologia mesopotâmica, muito antiga e tal. Então, esses seres todos, eles são bastante dúbios, assim. Por que a gente diz isso? Porque tem sempre... Isso é uma questão que eu aprendi na história, assim. Quando você vai começar a falar sobre uma questão, você precisa elaborar bem os conceitos para saber do que você está falando. Né? Então, e é por isso que nós temos hoje uma confusão tremenda na internet, nos debates e tal, mesmo no campo político. Né? Fala de direita e esquerda, do que você está falando? Né? Fala de progressismo, fala de
conservadorismo do que você está falando. E é a mesma coisa nesses termos. Quando você fala demônio, o que você está falando de demônio no mundo persa, do que você está falando no mundo judeu, do que você está falando no mundo grego, são coisas distintas. Né? E essa é uma das coisas que eu procurei colocar no livro, da gente perceber que existem essas distinções mesmo no mundo antigo. Porque é muito comum a gente pegar, né, e eu já vi vários comentários, assim, pegar e pasteurizar a cultura antiga, é tudo a mesma coisa. O sacrifício tem a mesma função, as crenças no mundo divino são as mesmas. Não, não é. O politeísmo é extremamente variado. Né? E isso é uma das coisas que eu queria tentei expor no livro, para a gente olhar essas coisas com atenção e depois... Né, porque esse livro, na verdade, ele é um somatório, um resumão, né, dos conhecimentos básicos que o historiador aprende na academia. Né? Então, é um resumo disso. Qualquer historiador vai pegar o livro, ele leu tudo aquilo lá. Leu tudo aquilo lá. É que ali o que eu fiz foi o link com o texto bíblico. Vamos tentar ver onde é que isso se casa. Guardar bem. Muita informação, muito rico. Então, no Império, entre os babilônios, eles tinham um deus majoritário, que era o Marduk. Fizeram até o Etemenange para ele e tal. Então, esse Marduk, para eles, era um deus. Embora eles fossem politeístas, eles elegeram um deus majoritário. É isso. Então, já tinha essa questão começando embrionária aí para o monoteísmo. O que acontece? Quando você tem o politeísmo, esse é um dos dados conceituais mais importantes. Quando você tem politeísmo, é impossível o conceito de ser, por exemplo, um Deus todo-poderoso. Né? O Deus que pode todas as coisas. No politeísmo isso é completamente impossível. Né? É completamente impossível por quê? Porque os próprios deuses se autolimitam um ao outro. Né? Então o que acontece nos panteões eventualmente eles vão ascender. Deus vai ser o chefe desse panteão. Né? Ele vai ser então o chefe dele, porque em dado momento na mitologia que eles colocam, ele assume, ele rompe e assume então esse poder. No mundo grego, por exemplo, esse panteão ele vai ser extremamente monárquico. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque o mundo grego, boa parte dele, ele está vivendo a democracia, que não tem mais os reis. Mas o panteão grego, ele é monárquico. Né? Tem um rei, tem Zeus, né? Que inclusive destronou antes o pai dele, que destronou antes o que gerou ele. Então ele vai guardando nessa mitologia reminiscência de antigos e vários golpes de Estado que houveram dentro da própria comunidade grega, no tempo que eles tinham reis. Né? Então você nota como é uma religião muito mais antiga do que aquilo que eles viviam concretamente naquela sociedade. Então ela é baseada numa monarquia. Né? A gente percebe na própria Bíblia, às vezes, algum resquício de talvez alguma crença dos próprios judeus, apesar de uma revelação que Deus se revela como único, né? Apesar dessa revelação, uma certa crença deles de que Deus ele é o chefe de um panteão. Né? Ele é o que domina sobre todos. Então tem salmos que falam Deus se assenta na assembleia dos deuses, que aí nossas Bíblias traduzem às vezes como assembleia dos seres celestiais, assembleia dos anjos, né? Porque não pode ter outro Deus. Aí a teologia sistemática acaba interferindo na tradução. Né? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer, então quer dizer que existem outros deuses? Não, mas é que o autor daquele salmo está dizendo, olha, nosso Deus é tão grandioso que ele domina sobre todos os outros deuses. Então, se a gente vai para o Antigo Egito, eles tinham, na verdade, tríades, já tinha uma espécie de trindade. Em Abidos era Osíris, Íris e Horus. Né? Em Mênfis era outro, Karnak e outros três, né? Iotos, outros três. Já tinha um conceito meio de tríade. Depois acabou virando monoteísta com Akhenaton, né? Amenófis IV muda o nome dele para Akhenaton, e aí virou monoteísta. Né? E aí ele morreu, virou tudo politeísta de novo. É que o Akhenaton ele era devoto de Aton, né? E o Aton, como ele já tem uma característica mais etérea, vamos dizer, porque ele não é o Sol em si, ele vai dizer a aura do Sol. Ele é a iluminação do Sol. Né? É o disco solar. Então ele tem uma certa, uma característica um pouco mais não palpável, que vai ajudando a ampliar um raciocínio que seria mais monoteísta. Né? Então ele chegou perto, digamos assim, do monoteísmo, né? Justamente por esse aspecto. É por isso que se classifica geralmente ele como enoteísta, né? Aquele que vai adorar apenas um Deus. Mas foi uma reforma que não pegou muito bem, porque esse sacerdócio de Aton lá, ele não era muito bem visto no geral no Egito.
E aí ele, assim que ele caiu, inclusive ele mudou o próprio nome dele, né, para Akhenaton. Isso. E aí quando ele faleceu, veio o filho dele na seguida lá, que é o Tutankhamon, já voltou pro politeísmo original, né, acho que é de Mênfis, se não me engano. Então aí foi um momento, digamos assim, de uma reforma que ele tentou fazer, que não chegou a ser uma reforma religiosa, não. Essa é uma das questões quando a gente coloca no caso ideia, né? Um sistema pois é fantástico. Tá tudo errado, né? É um Deus só, Deus Atom. São coisas curiosas, né? Isso aconteceu em vários politeísmos ao redor do mundo, né? O Zoroastro também aconteceu isso, né? Os zoroastristas. Sim, o Zoroastro. O Zoroastro ele foi um monoteísmo típico, né? Ele já é um monoteísmo mesmo. O Zoroastro atingiu plenamente o conceito, né? Ele e não se sabe exatamente quando é que ele viveu, né? Geralmente se coloca ele para o século VIII a.C., mas a verdade é que ele não faz a menor ideia de quando é que ele viveu, né? Não se tem ideia, então se coloca ali no século VIII, que também do século VIII, VII, VI, você tem uma grande, e até o quarto ali, você até uma era chamada Era Axial, né, que é a era em que a humanidade começa a desenvolver um monte de ideias religiosas e tal, então você tem Buda no Oriente, você tem Confúcio, né, então tem uma série de princípios que vão surgir, o Zoroastro está no meio desse bolo todo aí, né, e os profetas bíblicos também, né, que são aqueles que de fato vão desenvolver mais claramente o princípio monoteísta, né? Porque ele natural ele não está claro, né? Ele não está claro. Ali o próprio primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ele parte do princípio que há outros, né? Então, e o Shema Israel diz, olha, o Deus é o único que vocês vão adorar. E essa unicidade, ela está no sentido de que vocês só podem adorar a ele. É esse o sentido da unicidade mais antiga, né? Ele não está rejeitando os outros. Tanto que Josué chega lá mais adiante e ele diz, olha, o nosso Deus que adoramos aqui, Yahvé, e o Deus de vocês que é o Camus, e o Deus de vocês lá não sei o quê. Ele não diz que esses caras não existem. Ele apenas, o nosso Deus é esse aqui, é quem nós seguimos, né? Então, muitos classificam os hebreus... Também, né? Que não são conceitualmente não, né? Porque é muito, digamos, enoteísmo, grupos que cultuam apenas um, mas que acreditam, acham que existem vários outros deuses, né? E isso é muito claro, né? Por exemplo, no caso assim, os assírios, por exemplo, eles adoram vários, né? Nínive é uma cidade que adorava Ishtar, né? Que é a Vênus, né? Ou Inanna, lá para o Sumério. Assur é o majoritário, né, da cidade de Assur. Então, nós temos na própria Bíblia um registro disso, né? Diz, quem é esse teu Deus que vai te proteger? A carta lá para Ezequias, né? Quem é esse teu Deus? Porque os nossos deuses são muito mais fortes. E esse é um dos grandes discursos da antiguidade, né? O nosso Deus é mais poderoso que o teu e nós vamos vencer porque o nosso é mais forte. E é por isso que ele se torna o chefe do panteão. Eles não negam a existência desses deuses, eles vão apenas dizer que tem uma guerra de deuses junto. A obra que mais claramente mostra isso é a Ilíada. A Ilíada, a disputa de Troia está debaixo do jogo dos deuses. Os filmes nunca exploram isso. E seria legal um dia se tivesse um filme que colocasse junto a Batalha dos Deuses, né? Porque tu tem os deuses do Olimpo tomando partido, uns por Troia e outros lá pelos gregos, de Micenas, né? Então eles acabam deixando muito histórico um texto que é mitológico, né? Faz o mitológico, sabe? Seria muito legal. Você acha que o Akhenaton, ele ao adorar um único Deus, isso não eclipsa a divindade dele mesmo como faraó? Ou ele abriu mão disso? Ou ele continuava sendo Deus? Não sei dizer. A gente não tem ideia disso. Quando Moisés vai enfrentar Faraó, ele está enfrentando uma divindade, não é apenas um ser humano ali, né, no contexto histórico. Sabe que essa questão da própria divindade dele, ela ao longo da história do Egito, ela vai sofrendo oscilações, né? Ele nos períodos mais antigos, no Egito antigo, ele é inquestionável, filho de Horus e tal. Só que eles vão passando por baques, né, secas, prolongadas, os períodos chamados intermediários, em que vira um caos e tal, e quando esse poder ele é questionado. Então, nos períodos mais recentes, o Akhenaton ele é mais recente, ele já é a 18ª dinastia, ele é já final do Médio, se não me engano, então ali já existe um certo questionamento, assim, ele não é tão absoluto quanto era antigamente.
Agora, a questão dele talvez diminuir o poder, eu nunca parei para pensar nisso. Talvez precisasse, nesse caso, se ele passa a adoração de um só. Mas é que se ele parte de um enoteísmo, de que aquele apenas deve ser adorado, ele não abre mão de ser também uma divindade, né? Ou pelo menos da bênção de Horus estar sobre ele. Isso não abre mão, porque Horus não deixa de existir, né? Ele não deixa de existir. Ele apenas não está dentro do centro de culto e de atenção que eles devem dar. Esse é um dos pontos fundamentais, por isso que ele não é nunca classificado como um monoteísta típico, né? Porque ele está, na verdade, direcionando a adoração a apenas um. Sim. Ele não está negando a existência de outros, né? Sim. Eles podem também, dois deuses, se comportar como controladores majoritários de um panteão. Por exemplo, ainda se pautando no Egito, o príncipe de Tebas, né, era o Amon-Ra. Era a fusão de dois deuses, né? E depois até na tumba de Amenófis IV tem lá a descrição, né? Sim. Esses deuses eles vão também se fundindo de acordo com propriedades, né? Então, Amon-Ra, Aton-Ra, que são os deuses solares, né? E essas são divindades tipicamente tardias dentro do Egito, né? Eles têm as divindades mais ligadas aos animais, principalmente, são as mais antigas. Tinha o boi, né? O boi de isso. As divindades solares, elas são mais recentes no Egito, né? E elas têm muito a ver com a ideologia imperial. Tem muito a ver com essa ideologia imperial. Então, conforme vai ampliando a noção de império, que vai expandindo espaço sobre todos, eles vão também ampliando a ideologia base desse império, que é religiosa, né? De que está debaixo de um sol que ilumina todos, né? Então, tem um vínculo aí com a questão de um império que vai se expandindo. Então, no Egito, no novo império, lá na época Ramsés II, nessa época ali, você tem um foco muito grande também nessas divindades solares, né? Elas são maiores, que é justamente o que geralmente data a história do Êxodo nesse período aí, na época deles, Ramsés II, por exemplo, né? Por isso que eu acho muito curioso, nas 10 pragas, por exemplo, se atingiu o sol num dado momento, né? As trevas. As trevas. Então, as trevas. As 10 pragas ali, elas atingem muito o coração religioso. A morte dos primogênitos, a nona, trevas por 3 dias. Que faz até uma analogia com a morte de Cristo, né? Houve trevas por 3 horas. Isso. Né? Bem depois a morte do primogênito, Jesus. Então, muito interessante. Assim, uma coisa que o pessoal está perguntando aqui, depois eu volto para as minhas, como é que se entende historicamente o nome de Deus, né? Porque isso meio que se perdeu. Seria o Yahvé, ou Jeová, né? O Jesus, né? Porque na época de Jesus não tinha o J, né? Seria Yeshua, né? O mais correto. De onde tirar essa nomenclatura? Que a questão do correto, eu acho assim, sinceramente, a questão do correto, para mim, sim, historicamente para mim, isso. Por vista histórica, sim. O que acontece, né? Os nomes, eles têm sempre características que estão vinculadas à língua de origem, né? Quando você vai traduzir para outra língua, esses nomes sofrem variações. Yeshua, ou Jesus, ele é uma palavra que já tem o nome de Jesus, ele tem uma influência grega tremenda no hebraico. Ele é um nome hebraico com raiz grega, né? Porque já está depois do helenismo e que foi extremamente influenciado, né? Por quê? Porque ele é uma versão de Joshua, né? Que é o Josué. É uma versão de Josué, a versão grega de Josué, que é Deus salva. E tem outra versão, por exemplo, grega, que equivale a Jesus e Josué, que é Jazão. Jazão aparece como um dos sacerdotes, sumos sacerdotes, no período dos Macabeus, que também é uma versão do mesmo nome, que são versões diferentes. Então, o que acontece? O nome de Deus, no Antigo Testamento agora, indo para a questão do nome de Deus, aí que é outro mistério que não se sabe, né? Da onde surgiu, por exemplo, né? Porque o tetragrama é um tetragrama, tá lá o Ra, Fal, Ra, não lembro quais são, eles não se sabe qual é a pronúncia disso, porque se perdeu, porque ao longo dos séculos, os copistas, por piedade, eles não mais nem escreviam o nome de Deus, então, por veneração, então passaram a trocar por Adonai, que virou o Senhor nosso. Então, todas as nossas bíblicas, onde aparece Senhor no Antigo Testamento, originalmente tinha o tetragrama. Então, não se sabe o que é. Então, aquilo lá, aí as pronúncias mais antigas se dizia, olha, isso aqui provavelmente era Javé, ou Yavé, que virou o nosso Javé, ou Jeová, Jeová. Depois falou até em Yahoo já se falou, que virou marketing do site. Então,
e hoje se está usando mais Yahweh, né? Como seria uma pronúncia original, mas ninguém de fato sabe qual é a pronúncia desse nome, Jesus não se tem simplificou, noção. é o Pai, né? Pronto, É o Pai, Jesus, é o Pai. Pronto. E no próprio Antigo Testamento, Deus é tratado por vários nomes, né? Ele é chamado El Shaddai, pelos próprios hebreus. Poderoso, né? El Shaddai, El Elyon, né? Então, o Deus que cura, o Deus que etc, etc. Os deuses pais, né? O Deus dos pais, lá no início do Êxodo, é o Deus dos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o amigo de Jacó, né? O amigo de... né? Então, essas expressões eles vão usando para Deus, porque esse nome é um mistério. Não se sabe exatamente. Deus mesmo, o próprio texto do Êxodo diz isso, né? O próprio texto do Êxodo diz isso, olha, aos pais eu me apresentei como Shaddai. Aos pais eu era o Shaddai, mas a vocês eu revelo meu nome. O nome é o tetragrama. Né? Então, e que daí não foi mais pronunciado e não se sabe. No Velho Testamento, a gente vê muita questão de adivinhação. Inclusive, o Urim e o Tumim foi usado até entre os apóstolos, ali tiraram sortes por inferência, por herança do Urim e Tumim, para escolher Matias, né? Então, no Velho Testamento prevalecia muito essa questão da adivinhação. Eles herdaram isso de outros povos, então. Por isso que Deus proíbe a consulta com os mortos, porque, sei lá, eles tinham meio necromancia naquela época, também era comum. Eles tinham tudo que é coisa, né? Principalmente no mundo mesopotâmico. Tanta influência, né? O mundo mesopotâmico era demais, assim, porque como eles eram esse Oriente, né? E Israel ele vive dentro desse contexto oriental, né? Ele tem uma visão muito mais pessimista da realidade, né? Porque assim, eles têm uma crença muito forte no destino dos deuses. Os gregos também aparece isso, mas eles dizem de outra maneira com esse problema. Mas no mundo mesopotâmico existe uma ideia, uma noção muito forte de destino que você não sabe o que vai acontecer, porque os deuses determinam isso. Então eles ficavam muito angustiados. E aí tentavam descobrir isso, e a forma de descobrir são os augúrios. Então eles tinham N formas diferentes de adivinhar esse futuro, porque os deuses davam sinais. Então eles tinham manuais, existe até hoje, se encontraram vários manuais, né, de consulta, diz, olha, o que significa o sonho tal? Então tinha o manual dos sonhos, significa tal coisa. Manuais escritos, se achou em tabletes de barro, esses manuais inteiros, assim. Então, o que significa isso? O que significa aquilo? Aí tem, por exemplo, do fogo, né? Você tem uma fogo, ele funciona de tal jeito, significa tal coisa. Você vê isso claramente na literatura antiga, né? A Ilíada mesmo. Tem um dado momento que uma lebre passa correndo na frente de dois exércitos que vão lutar, e aí uma águia pega essa lebre, quer dizer, a lebre correndo é um sinal, o povo começou a gritar. Aí uma águia apareceu do céu, agarrou a lebre e saiu voando com ela. Aí um outro povo começou a gritar, porque é outro sinal. Então, e aí fica a dubiedade, o que os deuses estão dizendo? E esse é o jogo da coisa, né? E quando aparece Daniel lá para interpretar o sonho, o que acontece lá? Nenhum dos sábios da Babilônia sabe interpretar, por quê? Porque o sonho não estava nos manuais. Era um sonho diferente. Era um outro tipo de arquétipo, o da estátua. Eles não estavam, nunca tinham visto uma estátua em sonho, não tinha em manuais. Então ninguém sabia interpretar. E aí o que o Daniel faz? Não, eu deixo que eu interpreto para ti, porque isso é outra coisa. Esse é um sinal verdadeiro do verdadeiro Deus. E qual é o modo que Deus usa? Deus revela diretamente para ele em sonho. Então não é um manual, não é nada disso. E aí no povo de Israel, claro, por tabela, eles vão assimilar um monte disso. E Deus diz, não vão fazer, porque vocês estão entrando em contato com algo extremamente perigoso. Então não pode, é proibido. Tá. Por isso que Saul também é condenado por fazer isso, né? Sim. Bom, aí Jesus veio, trouxe uma série de informações, o Império Romano foi um grande facilitador. O cristianismo vai caminhando relativamente bem, claro, com perseguições do Império Romano, mas a perseguição fortalece eles, historicamente. Aí eu vejo lá em 313, o Edito de Milão, 325, o Concílio de Nicéia, e Constantino abraça, né, o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Ele, como eles eram politeístas, né, abraçaram muitos dos sistemas politeístas também. Isso foi vantajoso para o Império Romano, porque eles não iam dar ponto sem nó, né? Ele foi uma estratégia, eu sei que realmente ele teve aquela visão no meio da guerra da cruz, né? Porque se fala nisso também. Porque ele abraçou o cristianismo, mas ele já contaminou logo de cara. Ele já inseriu uma série de conceitos que eles tinham logo de cara, né? Mais ou menos, né? Essa é uma questão assim de grande debate também sobre o Constantino, né?
todas essas evoluções históricas, elas vêm para bem e para mal, as duas coisas, né? Você não tem algo assim, de isso foi totalmente positivo e totalmente negativo. A reforma protestante, por exemplo, eu sou um protestante de carteirinha, um defensor da reforma e tal, mas ela trouxe coisas fundamentais para nós, mas ela esfacelou completamente a possibilidade de você manter um conceito de verdade perante o mundo, né? Nós estamos discutindo a verdade das escrituras entre nós. Então, isso são resultados de longo prazo. Então, você tem positivos e negativos em qualquer ação. O caso do Constantino, ele é de motivo muito debate. Por quê? Porque o Constantino, a princípio, assim, parece que ele foi realmente alvo de um evento excepcional lá na batalha que ele estava para enfrentar. Ele estava realmente numa inferioridade terrível, ele ia tomar um pau danado. E ao que parece, ele de fato parece que ele teve uma visão. Por quê? Porque ele teve uma vitória estrondosa, uma vitória assim surpreendente. A vitória que ele teve na batalha assim era totalmente imprevisível, não era um negócio simples ali. E foi uma grande reviravolta, uma grande virada na vida dele, na possibilidade, e aí ele consegue realmente unificar o império e resolver o problema político dele. Então, o que realmente eu sigo essa opinião, de que o Constantino ele não é necessariamente um cristão convertido, que aceitei Jesus como Senhor Salvador, esses conceitos são muito maleáveis ao longo da história, né? Então, na minha opinião, ele é um cara que acreditava no poder do Deus Jesus Cristo. Sim. Ele acreditava nesse poder, né? Ele realmente acreditava nisso, acreditava que existia um poder ali que o fez vencer e tal. E também vem de uma longa tradição dos romanos, de que Roma ela é o grande templo dos deuses, onde os deuses e os homens sentam juntos para a sua noção de império. Então, eles aceitam a bênção de todos os deuses. E, na minha opinião, o Constantino ele vai ser aquele que vai pegar Jesus Cristo e aceitar a bênção desse Deus e passar a apoiar isso aqui. Ele ali em 313, o Edito de Milão, ele não torna o cristianismo uma religião oficial. Ele vai tornar o cristianismo uma religião permitida, porque o Edito de Milão dele, na verdade, permite a liberdade religiosa para qualquer religião. Então ele permite, o cristianismo deixa de ser uma religião interditada, proibida, para ser uma religião lícita. Quem vai fazer a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império é bem mais tarde, que é agora me fugiu o nome dele, no ano 380 em diante ali, Teodósio I. Então Teodósio sim é o que vai oficializar. A partir dali a coisa vai pegar mesmo, porque ali é que vai dizer, olha, agora todos os pagãos são cristãos. E aí eles devem, de fato, entrar. E aí vai começar uma certa assimilação de várias coisas. Já com Constantino não é bem assim. Por quê? Porque o Constantino, então eu estou falando de um processo de evolução que está acontecendo, não é de uma vez só. O Constantino é aquele que vai pegar o cristianismo, tornar uma religião lícita, e o detalhe é o seguinte, boa parte da família dele já é cristã, e é cristã de verdade, né? A mãe dele, a Helena, ela é profundamente devota, muito cristã. Tanto que ela foi a que viajou para a Terra Prometida ali, visitou vários túmulos, e aí ela foi marcando, tendo visões e marcando onde aconteceu a crucificação de Cristo, onde aconteceu onde Jesus nasceu, onde foi, né, conforme as tradições locais e tal. Então é por isso que hoje a gente visita, sei lá, onde Jesus nasceu foi baseado na visão da Helena, tá? Isso não é dado histórico, nem arqueológico, nada disso. Então, todos os lugares tradicionais da Palestina que a gente vai visitar, eles são oriundos da tradição, eles não são referência arqueológica. A não ser, por exemplo, Nazaré. Você sabe onde é que é Nazaré, mas você não sabe onde é que Jesus morou ali. A casa de Pedro que você visita em Cafarnaum não se sabe se era. É uma casa que sobreviveu. É enxuta, vai lá, né? Vida tradição, não quer dizer. Mas então, do que estava sendo Constantino? Então a família já era cristã. Então o que ele faz? Quando eu acho muito difícil que ele tenha tido naquele momento a percepção de que o cristianismo seria uma grande virada em termos de unidade imperial. Porque ele já tinha resolvido o problema dele transferindo a capital para Constantinopla. Ele já tinha resolvido isso. Ali ele resolveu, ele já tinha transferido, ele já tinha um novo senado lá em Constantinopla, longe dos velhos senadores lá de Roma. Então isso tudo ele já tinha feito, ele já tinha estabilizado isso. Talvez ele pensasse nisso como um acréscimo, porque ele nunca abdicou daquele que é o grande título do imperador, que é o do Sumo Pontífices, que era o imperador, ele era o chefe de todas as religiões lícitas do império.
Daí que vem o termo pontífice do catolicismo, né, do Roma. O Papa, ele é o sumo pontífice, né? Ele é o que faz, porque ele era o cara que construía as pontes entre as religiões. Essa é a função do imperador como pontífice, o pontífice. É o que constrói pontes. Então ele faz a ponte entre as religiões. Então ele sendo aquele que governa o templos, que é Roma, que é o grande templo dos deuses, ele estabelece o diálogo entre as religiões, fazendo pontes entre elas. Por isso que ele é o pontífice. E ele nunca abdicou disso. Continuou sendo, ou seja, ele inclui o cristianismo como uma dessas religiões em que ele está fazendo dialogar. E nesse fazer dialogar, ele tem um problema nas mãos, que é a discussão interna desse cristianismo a respeito das doutrinas, que já existia naquele tempo. Então é ele que convoca Nicéia, e agora vocês que são brancos que se entendam, né? Então ele conversem e acertem a doutrina. Uhum. E aí é presidido, né, só que aí o pessoal vem dizer, daí empurraram um monte de coisa cristianismo. Não, ali o cristianismo oficializou uma doutrina que já está em debate há séculos dentro do cristianismo. Trindade, tudo mais, é oficializado, mas já está nos escritos dos pais desde o século I e o século II, já está lá. Né? Então ele é oficializado justamente numa crise de um debate com Ário, que é considerado um herege, porque ele nega a divindade de Cristo naquele momento. Então, ali se oficializa. Então, por que se oficializa? Porque agora você tem um poder oficial por trás da igreja. Uhum. Agora, nós temos que pensar que esse pessoal que estava em Nicéia, e também depois do concílio mais tarde, foram as pessoas que, há menos de uma década antes, estavam sendo torturadas pelo Império nas perseguições, na última perseguição que houve. Todos eles foram pessoas torturadas e não rejeitaram a fé debaixo de tortura. E eram esses caras que estavam debaixo, junto com o imperador, discutindo a teologia, aquilo que ia se firmar. Eu não posso acreditar que um cara que estava disposto a morrer pela fé ia deixar entrar tudo que é besteirada na igreja porque o imperador está na frente dele. Eu não posso acreditar nisso. Né? Então, ali nós temos um processo de firmeza e que, claro, qual para mim, na minha opinião, foi o grande problema que entrou na igreja a partir de Constantino? Foi a sofisticação do culto. Aí entraram os incensos, porque a presença do imperador exigia essas coisas. Entraram incensos, entrou toda uma liturgia, um negócio, uma sofisticação, que o povo pobre, o cristianismo era basicamente uma religião de pobretaiado. Sim. Se reunia nas casas e tal. Esse povo todo ficou, de repente, deslumbrado, e de repente ele foi quase que separado de uma liturgia. Ele começou a assistir uma liturgia da qual ele participava intensamente antes. Ali sim eu acho que é um problema. Né? Ele não é um problema nesse momento doutrinário, nesse momento de Constantino. Sim. Mais tarde é outra história. Né? Sim, mas no momento dele não. Por isso que a gente tem que analisar essas coisas sempre com muito cuidado. Assim, né? Não dá para pegar o Constantino e dizer, olha, ele é o cara que acabou com a igreja. Não, se alguém é mais tarde. Mas ele não. E mesmo assim, os caras que são os considerados perversos, eles também trouxeram boas coisas. Né? O Justiniano, por exemplo, um cara que tentou enfiar o cristianismo goela abaixo de tudo que é pagão. Ele é um cara que criou o direito romano, baseado no próprio direito. O direito moderno que nós temos hoje é baseado no Justiniano, que juntou simplesmente a questão da importância do ser humano que vem do cristianismo, do indivíduo, junto com a noção jurídica que já tinha entre os romanos antes. E aí virou aquilo que nós temos como base do direito hoje. Né? Então, essas coisas todas, eu sempre parto assim, olha, é um troço do diabo ou não é? Cara, depende, as coisas não são puras. Né? É longo. Não são puras, cara. Então, quer dizer, aí está nascendo a Igreja Católica Apostólica Romana, vai evoluindo, entra batismo infantil, vem da indulgência, as cruzadas, que matou um monte de muçulmano, impondo o cristianismo ali a fio de espada, entra a Inquisição, que foi uma coisa terrível, né? E aí chega a Lutero para fazer a reforma protestante. A partir dessa reforma, vou aproveitar essa última pergunta, porque o nosso tempo já eu falaria com você horas, meu Deus. Então, a partir dessa reforma, que era um bloco só, protestantes, o que aconteceu que hoje desmembrou em tantas denominações, presbiteriano, batista, metodista, uma série de coisas. O que houve para esse desmembramento, do ponto de vista histórico? Cara, aí é o seguinte, raiz, né? Alguma coisa que... Não, a raiz é a própria noção da reforma, né? Por isso que eu digo, as coisas vêm para bem e para mal. Eu não sei se isso é mal exatamente, né? Mas é que o Lutero e depois os reformadores, eles abriram a caixa de Pandora. Né? No momento que você questiona, né, uma igreja que está una, que é uma só, que não é exatamente uma, já tem duas, a ortodoxa já está separada desde o ano 1054. Desde 1054, e antes dela você já tem as igrejas monofisitas lá do ano 451,
que não acertaram, não aceitaram. Romano, né? Logo depois, eles não aceitaram o Calcedônia ali, que é a questão das duas naturezas de Cristo, aí as monofisitas lá, que são hoje a igreja perseguida do Oriente, né, a copta, a igreja síria e outras do Oriente, elas se separaram já nessa época, e continuam até hoje, né, e são uma igreja forte dentro do Oriente, né, a gente acha que não existe, cristianismo existe, forte, e interagindo e vivendo tranquilamente com boa parte dos muçulmanos, fora onde apareceu o ISIS, né? Então, na verdade, na minha opinião, o Lutero e os reformadores, eles abriram a caixa de Pandora. Porque no momento que você questiona esse poder único, esse magistério, essa igreja que define aquilo que todo mundo deve crer, e agora nós vamos pensar a partir da minha própria consciência, que é o que Lutero diz, eu vou analisar o texto, vou ver o texto bíblico, vou abandonar a tradição que se montou ao longo do tempo e vou apenas no texto bíblico chegar de acordo com a minha consciência e interpretação, vou seguir uma nova linha. Ele abriu a caixa de Pandora, porque na verdade todo mundo pode fazer isso. Né? E aí a tendência natural depois foi progressivamente acontecer isso. Porque depois, quando essas igrejas da Reforma, elas também foram igrejas estatais. Elas não foram igrejas que pregaram a liberdade de crença dentro do seu território. Elas se assumiram junto com estados, e aí inclusive a Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra religiosa, ela acabou definindo no final o quê? A religião do povo é a religião do príncipe. Então, significa que você, se for um príncipe ou rei local, for protestante, todo o povo é protestante. Ah, mas eu não quero ser protestante? Tudo bem, você é livre para se mudar para um condado católico. Então, essa era a liberdade, era se mudar para um lugar que fosse da tua mesma fé. Essa é a liberdade de crença da Reforma. Então, o pessoal, às vezes, dá uma pincelada de cores mais bonitas na Reforma do que ela foi. Quem vai exigir a liberdade de crença dentro de um próprio país vai ser depois o pessoal dentro do movimento anglicano que vai gerar o puritanismo, e os puritanos sim vão lutar por uma liberdade dentro deles, porque aí, por exemplo, o Bunyan, que escreveu O Peregrino, ele era um pastor anglicano que era preso por causa de um movimento dissidente puritano dentro do anglicanismo. E não podia, ele foi preso por isso, ele foi preso por anglicanos, ele não foi preso por católicos, sei lá o quê. Então, e houve uma perseguição interna, os próprios reformados perseguiram, por exemplo, os anabatistas. Então, esse pessoal vai, de fato, atingir a ideia de que a liberdade de culto e de escolha vai ser apenas da Constituição Americana na Revolução Americana, 1776. Ali se estabelece isso. Antes disso, você não tem. E a partir da liberdade, cada um tem a escolha política, junto com a ideia de que a interpretação livre das escrituras permite, aí abre a caixa de Pandora. Aí vem embora. Aí vem até hoje. Então, é um conceito de base. E eu penso assim, ó, não tem como abrir mão disso. E herdou muita coisa ainda do Império Romano, né? O Natal hoje é a Saturnália, corresponde à festividade romana Saturnália, né? E, poxa, muito interessante, tem muita coisa. Eu queria perguntar tanta coisa ainda, da entrada da igreja presbiteriana, depois rachou, presbiteriano independente, maçonaria no meio. Que aí já é outro assunto. Nós estamos entrando na história do cristianismo, que eu nem trato no meu livro, né? Pois é, muita coisa. Mas, infelizmente, nosso tempo estrangulou, senão eu não consigo salvar o vídeo. Faça suas considerações finais, né? Pode ir. Agradeço a oportunidade, foi um prazer falar contigo. Querendo marcar uma nova conversa, podemos marcar e a gente está por aí. Eu não tenho todas as respostas, eu trago mais dúvidas, mas no que a gente pode, a gente ajuda aí o pessoal a pensar e pensar livremente. Amém. Obrigado. Tá? A gente colocou aqui, tá, o seu Instagram, né, embaixo. Obrigado. No seu Instagram, na bio, tem link para as outras redes sociais que você tem? Tem o link, inclusive para o meu site, que ali tem tudo que eu publico, está tudo no site lá, vocês podem acompanhar lá. E esse livro, gente, incrível, realmente. Não consigo parar de ler. Então, é muito bom. Obrigado. Muito bom. Obrigado, viu, de todo o coração. O povo já está pedindo a parte 2 aí, está tendo ali um movimento. Então, porque é muito brilhante, né? Muito gostoso conversar com alguém com todo esse conhecimento. Obrigado, viu, por esse presente que você está dando para a gente aí, para os nossos seguidores, né, para os cristãos, amigos, leitores, por esse privilégio, viu? Que Deus te abençoe grandemente, André. Sim. Obrigado. Vamos marcar outras, hein? Valeu. Vamos sim. Tá bom, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Beijão, gente. E com Deus, vou ter que parar agora, porque senão não gravo, tá bom? Tchau, tchau. Valeu.